Quando você ouve a palavra educação, o que vem à sua cabeça? A escola, o professor, a sala de aula? Eu sou o professor Israel Frois e no vídeo de hoje discutiremos, afinal, o que é a educação. Bora lá? Essa associação entre educação e sala de aula é tão comum que muitas vezes esquecemos que somos educados o tempo todo, mesmo quando não estamos dentro de uma sala de aula. É nesse sentido que o professor José Carlos Libânio, no seu livro Didática, faz uma distinção importante. Ele vai distinguir a educação no sentido amplo, aquela que corresponde a um conjunto de processos formativos pelos quais nós passamos simplesmente porque estamos vivenciando em sociedade, né? Vivendo em sociedade, e aí ninguém vai escapar disso, né? Na família, por exemplo, na igreja, nas empresas, nas redes sociais, na televisão, na publicidade, nos partidos políticos, enfim, né? Todos esses lugares, essas experiências educam, né? E aí não há uma avaliação prévia que, né, se é uma educação positiva ou negativa, é fato que elas acabam forjando valores, né? E aí, as redes sociais hoje, elas podem ser usadas como um exemplo muito relevante, porque esse consumo sistemático e diário de redes sociais vai moldando os nossos valores, nossos desejos, nossa maneira de enxergar o mundo e de agir no mundo. Viver em sociedade é viver, então, permanentemente sendo formado, sendo educado. E aí Libânio vai apresentar uma segunda, né, forma de educação, sentido estrito, né, aquele vinculado a uma educação já sistematizada, planejada, organizada e intencional. E aí coloca-se, né, o que acontece na escola, na universidade, nos cursos de formação, em outros espaços educativos e que possuem objetivos claramente definidos, pré-estabelecidos. Nesse caso, alguém organiza o conhecimento, estabelece as suas finalidades e planeja todo o processo de ensino. Ou seja, enquanto toda educação forma pessoas no aspecto macro, nem toda formação acontece de maneira consciente, sistematizada e intencional. Libânio também vai fazer uma outra distinção a partir de outros autores. Ele vai colocar, por exemplo, que a educação ela pode ser vista também como não intencional e também é chamada de informal. Ela vai acontecer de forma espontânea, muito vinculada aí ao que aprendemos quando observamos, quando repetimos costumes, absorvemos valores, construímos preconceitos quando convivemos em sociedade. Desenvolvemos hábitos sem que alguém tenha planejado isso, né? Simplesmente pelo convívio social. E o segundo tipo é aquela intencional, com objetivos previamente definidos. E ela pode ser formal, como a escola, a universidade, ou não formal, como, por exemplo, em cursos, movimentos sociais, sindicatos, museus, projetos comunitários. Em ambos os casos existe uma intenção educativa. Alguém decide o que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Mas aqui surge uma questão relevante, né? Se tudo educa, qual é a função específica da escola? É aí que o professor Hermerval Saviani aprofunda e enriquece a discussão. Para Saviani, educação não é qualquer processo de aprendizagem. Ela é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular aquilo que a humanidade construiu coletivamente ao longo de sua história. Olha que definição, que conceituação linda. E aí, essa conceituação muda completamente a forma de olhar para a escola, porque o ser humano não nasce pronto. Nós não nascemos falando, nós não nascemos escrevendo, fazendo ciência, filosofia, produzindo arte, né? Tudo isso é patrimônio histórico da humanidade. E esse patrimônio precisa ser transmitido às novas gerações. Essa
é exatamente a tarefa da educação escolar. Transmitir para as novas gerações toda a riqueza produzida pela humanidade em se tratando de cultura, filosofia e arte. Por isso, Saviani afirma que a escola existe para garantir o acesso ao saber sistematizado, os conhecimentos científicos, filosóficos, artísticos, culturais produzidos historicamente pela humanidade. Sem esse acesso, as pessoas permanecem limitadas a experiências cotidianas, ao senso comum. E com esse acesso aos saberes sistematizados, nos tornamos capazes de compreender a realidade, criticamente e agir para poder transformá-la. Por isso que Saviani afirma que a educação é mediação no seio da prática social. A educação nasce da própria realidade concreta, organiza o conhecimento produzido historicamente e devolve esse conhecimento à própria sociedade, por meio de sujeitos capazes de compreendê-la e transformá-la. A educação parte da prática social e retorna a ela, agora enriquecida pelo conhecimento. Aqueles momentos que Saviani coloca prática social inicial, a problematização, a instrumentalização teórico-prática, processo de catarse e a prática social final, que é uma nova prática social. Então, enquanto Libânio ajuda a nos compreender que somos educados em muitos espaços da vida social, Demerval Saviani nos mostra que é justamente por isso que a escola possui uma responsabilidade muito relevante: garantir o acesso ao conhecimento sistematizado, conhecimento esse que foi negado ao longo da história a grupos e classes dominados, né? E esse conhecimento não seria apropriado pelas experiências espontâneas do cotidiano. Então a escola ganha uma relevância muito forte. Em outras palavras, toda a sociedade educa. Cabe à escola fazer aquilo que nenhuma outra instituição consegue realizar plenamente: socializar criticamente o conteúdo, o conhecimento produzido pela humanidade. Vou deixar uma questão final para reflexão. Estamos apenas formando pessoas para se adaptarem ao mundo como ele é, ou estamos oferecendo conhecimentos necessários para que elas possam compreendê-lo e transformá-lo? Essa é uma das questões centrais na pedagogia histórico-crítica de Saviani e continua sendo um dos maiores desafios da educação brasileira. Por hoje é só. Deixe aqui seu comentário, né? Responda essa questão, contribua com seu comentário, a sua reflexão. Vamos construir juntos esse espaço e uma educação transformadora. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.